Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 1º de novembro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Voltei. Muito bem. Obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Frederico Figner, que ele assina com o nome Irmão Jacó. E nós estamos exatamente no processo da desencarnação dele. Ele está aqui contando para a gente detalhadamente o momento da desencarnação. Então ele fala, ele mostra fisicamente o que ele está sentindo, né? Ao mesmo tempo medo, ao mesmo tempo aquela vontade de orar, mas há uma confusão mental, uma dificuldade. Então ele está trazendo para a gente, ponto a ponto, esse momento dele, o momento da desencarnação. E é aquilo que a gente sempre fala, não existe uma desencarnação igual a outra, porque cada um é uma personalidade, é uma individualidade. E quando a gente fala de desencarnação, a gente está falando de mente. Então, cada mente vai sentir de uma forma. Cada um vive o seu processo. Por isso que não existe uma desencarnação igual à outra. Ficou claro? Vamos orar? Amor de nossa vida, amigos espirituais aqui presentes, Deus, nosso Pai, nosso Criador, amado Mestre, ousamos falar que é em Teu nome que todos nós aqui estamos. É em Teu nome, Senhor, porque carregamos uma vontade de aprender para melhor servir, para melhor Te servir. Ousamos, Senhor, em falar que estamos reunidos em Teu nome, porque não temos absolutamente nenhum interesse de ordem material. A nossa vontade única é entender melhor o mundo espiritual, para que possamos nos identificar cada vez mais com a nossa essência e com a nossa realidade. Que nessa noite, Divino Amigo, em que iremos mais uma vez acompanhar processo de desencarnação do nosso irmão Jacó, que nós possamos, Senhor, acompanhar sim, mas não só com a razão, acompanhar com o coração, com o sentimento. Nós te pedimos a tua permissão, a tua inspiração e o teu amparo, Senhor, para realizarmos o estudo e o trabalho em Teu nome. Graça te damos, amor querido. Graça te damos, que assim seja. Então, vamos lá, vamos para o estudo? Então, o nosso irmão Jacó, ele está exatamente aqui trazendo, ele está já nos seus momentos finais, está dentro do quarto, está no leito, já não consegue mais se movimentar, tá? Está ali paralisado naqueles momentos finais do seu processo de desencarnação. E é isso aí que ele está a nos contar. Bora lá então? Ele diz assim, voltando um parágrafo acima: senti-me no mesmo instante subjugado por energias devastadoras. Por quê? Ele percebeu que tinha um amigo espiritual e esse amigo espiritual estava aplicando um passe nele. Lembra disso? E ele diz que foram quase 2 horas esse amigo espiritual ali, como se estivesse aplicando um passe nele. Para quem já estudou o livro Obreiros da Vida Eterna, vai saber, vai entender que aquilo ali era um espírito responsável pelo processo do desligamento do senhor Jacó. Falamos a semana passada, todas as pessoas passam por esse processo, existe um processo de desencarnação acompanhada?
Não. O Obreiros da Vida Eterna nos fala, o livro nos fala, que em verdade são poucos aqueles que desencarnam sendo acompanhados. Por quê? Porque a grande maioria, a massa humana, é muito agarrado às coisas da terra, se identifica muito com a forma física. Então, devido ao apego muito grande ao corpo físico, não adianta desligar, não tem como. Você desliga, ele liga, desliga, ele liga. Estou dando um exemplo, porque a pessoa é muito agarrada à forma. Então, é necessário que o fenômeno vá se transcorrendo de forma natural. Ou seja, leva alguns dias, até muitas vezes o corpo entrar em decomposição para o espírito sair correndo com medo. Porque ele fica apavorado. Ele percebe, ele sente medo porque ele escuta e vê os vermes. Ele escuta o barulho dos vermes no corpo. Então aquilo dá um certo pavor. Aí ele quer se desligar do corpo, ele quer se afastar do corpo. Você quer perguntar? O processo da cremação é válido? É válido. Diz o Emmanuel no livro Consolador, que o estudo está no nosso canal, que você deve aguardar pelo menos 72 horas. Mas o fato de você aguardar 72 horas, isso garante que você se desligou do corpo? Não. Então, você poderá sim sentir o processo da cremação. Então, a gente tem que ter muito bom senso quando a gente faz algumas escolhas. Uma coisa é modismo, outra coisa é querer chamar atenção. Então, eu tenho que entender, certo? Então, senti-me no mesmo instante, porque ele diz, aquelas mãos amorosas que estavam aplicando o passe nele, por certo, haviam desfeito algum laço forte que me retinha ao corpo de carne. Ele tem essa consciência que esse amigo espiritual desligou algum laço dele. E a gente sabe, o fato já desligou tudo? Não, porque tem laços aqui que só a própria pessoa pode desligar. Nós falamos isso no estudo anterior. Senti-me no mesmo instante subjugado por energias devastadoras. Ele se sentiu. E aí nós demos o exemplo da vida intrauterina. A gente olha e vê a criança tão apertadinha ali, mas ela está habituada àquilo. Tirar a criança do ventre, ele se sente... Tanto é que ele se sente como se ele fosse perdido, desprotegido. Então, o processo de sair do corpo físico, nós estamos tão acoplados, tão adaptados a essa caixinha, que quando a gente solta dela, que a gente sai, a gente sente essa sensação de não digo de perdido, mas como se assim, aonde que eu pego, aonde que eu seguro, né? Porque aquilo é um processo novo. Já desencarnamos várias vezes? Já, mas é sempre uma novidade, né? Nos primeiros momentos, até a gente identificar. A que comparar o fenômeno? A imagem mais aproximada é a de uma represa. Olha a comparação que ele fez. De uma represa cujas comportas fossem arrancadas repentinamente. Olha a comparação que ele fez. Uma represa, a água está ali presa, né? Está ali acomodada. Ela não está acomodada ali? A água está. Se você abre as portas, as comportas, o que acontece? Abriu as comportas, ela estava toda acomodadinha. Aí ela sai e vai numa velocidade. Ele tem essa sensação, como se algo estivesse escapulindo, ele estivesse indo, né? Interessante isso, né? A imagem mais aproximada é a de uma represa, cujas comportas fossem arrancadas repentinamente. Vi-me diante de tudo que eu havia sonhado, arquitetado e realizado na vida. Vi-me diante de tudo que eu havia sonhado, arquitetado e realizado na vida. Olha que interessante isso. Insignificantes ideias que emitira, tanto quanto os meus atos mínimos, desfilavam absolutamente precisos ante meus olhos aflitos, como se me fossem revelados de roldão, né, de forma precipitada, por estranho poder, numa câmara ultra rápida,
instalada dentro de mim mesmo. Ele começa a dizer que ele começa a ver a vida dele, tudo que ele viveu, tudo que ele projetou, mas numa rapidez muito grande, dentro da própria mente. E ele via. Imagina você revendo cenas da tua vida, e ele via aquilo numa velocidade muito grande. Absolutamente precisos ante meus olhos aflitos, como se me fossem revelados precipitadamente por estranho poder, numa câmara ultra rápida instalada dentro de mim. Transformara-se-me o pensamento num filme cinematográfico, misteriosa e inopinadamente desenrolado. O filme, né? Porque ele fala na linguagem dele, né? Não é coisa de desenrolar a fita, né? O filme. A desdobrar-se com espantosa elasticidade para ser o Criador assombrado que era eu mesmo. Então, quando a gente pensa, a gente está pensando, a gente imagina, a gente idealiza, a gente vê. Mas lá, quando ele pensava, ele via como se abrisse uma tela na frente dele. Então, a gente vê que a proporção do pensamento se torna algo muito maior. Você entendeu? Aqui a gente não pensa? A gente não pensa quando está aqui? Quando a gente pensa, a gente não vê algumas imagens miudinhas? Uma coisa, né? Ali, né? Na nossa cabecinha? Pois é. Na condição de espírito, o ato de pensar, você vê o teu pensamento vivo, com cor. E aí ele dá o exemplo como uma tela. Hoje a gente diria como uma tela de plasma. Você vê. Olha que interessante, entendeu? É isso que ele está dizendo. E ele está vendo aqui tudo que está se passando, tudo que ele, coisas da vida dele que ele viveu, ele está revivendo tudo. E ele vê como se fosse um filme na frente dele, que é o pensamento dele, que toma uma proporção muito maior. Por exemplo, aqui na Terra, a gente pensa e a gente acha que o nosso pensamento não tem absolutamente, não compromete nada. Só eu pensar não tem problema nenhum. A gente não tem a responsabilidade. Mas tudo que eu penso aqui na Terra, isso fica plasmado no ambiente. Plasmado. Tudo que eu penso fica plasmado no ambiente que eu estou. Então, imagina se nós tivéssemos a capacidade, em espírito, de ver como uma tela o que nós estamos pensando. Mas eu não vejo, mas os espíritos veem. Por isso, cuidado com o que pensamos. No trabalho comparativo a que era constrangido pelas circunstâncias, ele aqui está contando os seus momentos finais. Tive a ideia de que, até aquele momento, havia sido o construtor de um lago cujas águas crescentes, olha só como ele vai criando aqui a ideia, presta atenção. Havia sido, ele disse, naquele momento eu tive uma ideia que eu havia sido o construtor de um lago. Imagina você construindo um lago, cujas águas crescentes se constituíam de meus pensamentos. Então, à medida que quanto mais ele pensava, ele disse que a impressão que dava é que esse lago cada vez ia crescendo mais, cada vez tomando uma proporção maior. Essa água, ele faz a comparação, seria o próprio pensamento dele. Então, o que ele diz? À medida que ele vai pensando, aquilo vai crescendo. Aquilo vai tomando uma proporção cada vez maior. Tá difícil, gente? Havia sido construtor de um lago cujas águas crescentes se constituíam de meus pensamentos, de minhas palavras e atos, e a cuja tona, minha alma conduzia ao seu talento, ao seu esforço, o barco do desejo. Agora que as águas se transportavam comigo de uma região para outra, via-me no fundo cercado de minhas próprias criações. Então ele disse assim, tudo aquilo que ele criou na terra, ali aparecia, ali estava, ele disse, como um lago,
E ele se via agora como no fundo desse lago, a olhar para tudo o que ele construiu. Então tu imagina o que é você ver umas boas imagens e você vê aquelas imagens que você não gostaria de ver nunca mais. Oi, filho. O Mateus perguntou assim: tia, esse processo de recapitulação que o senhor Frederico Figner está passando, isso é algo que todos iremos passar ou isso é pontual, é característica da condição do senhor Frederico Figner? Todos nós passamos. Agora, assim, vamos supor que eu seja um suicida. Qual é a cena que eu vou me prender? A do suicídio. Então, eu não vou fazer esse movimento completo. Então, eu vou me fixar naquele último momento do suicídio, eu fico ali repetindo. Então, vai fazer? Vai. Em que momento? Nem sempre logo na desencarnação. Por quê? Porque há muitos de nós que desencarnamos e ficamos no estado de loucura. Entendeu? No estado de loucura. Se você colocar numa porcentagem de desencarnação, a grande massa de espíritos desencarnados está na obra Missionários da Luz, pelo senhor Alexandre, o mentor espiritual. A grande massa de desencarnados ficam aqui na Terra. Desencarnam e permanecem dentro de casa, permanecem no ambiente de trabalho, na mesa das refeições, ali à mesa. A grande maioria. Por quê? Diz: ai, tia, que coisa triste isso. É só parar para pensar. A humanidade terrena se prepara para a desencarnação? Então pronto, já entendeu. Nem os espíritas, né? Entendeu? Entendeu, Mateus? Então vai chegar uma hora que eles vão entender que estão desencarnados. Às vezes, condição emocional, equilíbrio psíquico, e aí ele faz essa reflexão, ele vai rever as besteiradas que fez isso. E às vezes, dependendo do que a criatura fez, às vezes fixa naquilo. Ele fica vendo sempre aquela imagem, fica vendo como um suicida. Ele fica preso, por exemplo, num livro dos mensageiros, que eles estão todos dormindo. 2.000 e poucas pessoas que estão dormindo. E aí o André Luiz mergulhou psiquicamente em uma senhora que estava ali aparentemente dormindo, mas ela estava no inferno. Porque, na verdade, inferno não é um local, é uma condição psíquica. Então, você olhava, ela estava deitada, mas, na verdade, a mente dela estava vivendo o inferno. Então, o que ela fez? Ela matou o esposo, colocou dentro de um saco preto, levou para onde passa o trem, ali a via férrea, e ela pegou e jogou aquele saco ali para que ali pudesse espedaçar tudo. Ou seja, ela estava no mundo espiritual e ela revia essa cena constantemente. Entendeu, filho? Então, cada caso é um caso. É por isso que a gente diz, não existe uma desencarnação igual a outra. A gente tem que enfiar isso na cabeça, tá? Porque cada desencarnação é uma mente. E cada mente corresponde com as suas culpas, com as suas neuras, com as suas crenças. Vai ter pessoas que vai ver o capeta, vai ver o demônio na frente dela. Mas por quê? É o que ela acredita. E vai aparecer, sim, espírito se fantasiando e dizendo: eu sou o capeta. Entendeu? Vamos lá. No trabalho comparativo a que era constrangido pelas circunstâncias, tive a ideia de que, até aquele momento, havia sido, eu vou repetir, o construtor de um lago cujas águas crescentes se constituíam de meus pensamentos, palavras e atos, e a cuja tona minha alma conduzia a seu talent, ao seu esforço, o barco do desejo. Agora que as águas se transportavam comigo de uma região para outra, porque ele está saindo do mundo físico para o mundo espiritual, via-me no fundo desse lago, cercado de minhas próprias criações, entendeu?
Não tenho, por enquanto, outro recurso verbal para definir a situação. Ele diz, não tenho como explicar. O que eu me sinto é, no fundo desse lago, toda essa água são os meus pensamentos, eu estou mergulhado nisso. E quando ele escolheu esse movimento de estar mergulhado, quando você está mergulhado, você está o quê? Você se sente o quê? Sufocado. Sufocado. Não é um momento aqui para ele, não é agradável. É por isso que os Espíritos nos falam do período de perturbação. Meus irmãos, quando a gente lê a obra Nosso Lar, que o André fala de umbral, a gente vinculou o nome umbral a inferno. A palavra umbral é porta. Então, umbral é a porta de entrada ao mundo espiritual. E o que o André estava vivendo ali era um estado de perturbação psíquica. E esse processo de perturbação, às vezes, dura alguns minutos, algumas horas, alguns meses ou alguns anos e décadas. A pessoa fica nesse estado de perturbação. Ela não está em nenhum vale, que aí sim são lugares tenebrosos de sofrimento. Então, o umbral, ele é um período de adaptação para a criatura entender a sua condição de espírito. Então, feliz daquele que vai ao umbral para se adaptar. Triste aquele que é conduzido para um vale. Entendeu? Não, filha, nem sempre. No vale ele não tem consciência, ele está no estado de sofrimento e perturbação. Tá. A nossa colega está perguntando se o fato da criatura ter sido conduzida a um vale, se ele tem consciência. Não, nem sempre. Ele está no estado de perturbação. Logo no início, ele está no estado de perturbação. Ele acha que ele está tendo um pesadelo. Ele acha que é um pesadelo. À medida que o tempo vai passando, ele vai tendo consciência, mas aí ele já se entrega, porque ele não tem força para sair daquilo. É só a misericórdia de Deus. Não tenho, por enquanto, outro recurso verbal para definir a situação. Recordei o livro de Bozano, vou já dizer quem é Bozano, em que Bozano, analisa o comportamento dos moribundos. Entretanto, sou forçado a asseverar que todas as narrações que possuímos, nesse sentido da desencarnação, comentam palidamente a realidade. Então, mesmo nós, quando a gente for ao nosso momento, porque não sei se vocês sabem, mas você também e eu também vou desencarnar, né? E a gente vai lembrar, dizer, olha, nem se compara com o que eu li. É muito mais forte. Entende? Mas a gente já vai ter uma ideia. Tá bom? Ernesto Bozano. Ele nasceu, o Ernesto Bozano, em 9 de janeiro de 1862. Conterrâneo de Kardec. E desencarnou em 24 de junho de 1943. Ele nasceu em Gênova. Foi professor de filosofia da ciência na Universidade de Turim e pesquisador espírita italiano. Destacou-se como um contribuinte ativo na literatura italiana e francesa sobre fenômenos paranormais, a partir da virada do século XIX até o início dos anos de 1940. Então, como ele falou, né, como ele diz aqui, ele foi um contribuinte ativo na literatura italiana sobre fenômenos paranormais, ele escreveu sobre a vida, aquela condição do momento da desencarnação, da morte, e foi isso que ele citou. Ele disse assim, poxa, eu li o que Bozano escreveu, mas o que eu estou vivendo aqui, muito mais. Vamos ver o contato, minha filha? E eu vou contar uma coisa engraçada para vocês. Eu estava estudando, lendo livro, ali pesquisando, e aí ele apresenta a filha dele, Marta. Aí eu disse, Marta? Mas ele não tem filha por nome de Marta, não. Aí volta eu na biografia para me achar o nome das filhas, daquela que havia morrido. E era Raquel.
Eu digo, é Raquel, e de onde que ele tirou Marta, meu Deus? E agora? E procura, não tem Marta. Eu comecei a me desesperar, né? Eu digo, de onde veio esse Marta? Não, Marta. Lá pelas tantas, depois de ter batido bastante a cabeça, aí o amigo espiritual só faltou dizer, só tonta. É um pseudônimo. Né? Eu digo, é verdade. Desculpa, né? É um pseudônimo. Por quê? Porque todos os nomes do livro não são os nomes reais, lembra? Até a pedido, não é verdade? Por ele teria sido posto, mas lembra que a própria família não autorizou. Vamos ver a filha? Estou doida para ver esse encontro. Vamos lá. Minha filha. Ele já desencarnou? Ainda não, ainda está no processo, está dentro do quarto ainda. Observando-me relegado às próprias obras, por que não confessar? Senti-me sozinho e amedrontei-me. Teve medo. Esforcei-me por gritar, implorando socorro, porém os músculos não mais me obedeceram. Ele está no processo da desencarnação. Busquei abrigar-me na prece, mas o poder de coordenação mental, escapava-me. Não conseguiria precisar se eu era um homem a morrer ou um náufrago a debater-se em substância desconhecida sob extenso nevoeiro. Ainda há pouco, qual a comparação que ele falou? Que ele estava o quê? Mergulhado aonde? E era no fundo de um lago. E aqui ele fala novamente, ele diz o quê? Olha, abrigar-me na prece. Ele usou a palavra náufrago, né? A debater-se em uma substância desconhecida, sob extenso nevoeiro. O colega está dizendo, tia, tá difícil o negócio para ele, né? Tá, é bom. Porque ele está sendo, ele não está vendo nenhum espírito das trevas. Ele não fala que não tem ninguém, ele não está ouvindo gargalhada de ninguém. Ele não diz que está ninguém ali lá no canto do quarto dele, dizendo, estou só te esperando para vir para cá, viu? Então isso aí é o filé, tia? Isso aqui é o lado bom de tudo. Você viu, você já percebeu? A única coisa que ele está falando aqui é da condição física. Ele está falando do que ele está sentindo do desenlace. Mas quem que ele viu? Quem foi que ele viu ainda há pouco? Aplicando um passe nele. Um amigo espiritual. Aplicando um passe, ajudando o desligamento dele. Agora, não é um Chico Xavier. Chico Xavier, sabe quem veio recolher Chico? Jesus. Valeu a pena o sacrifício? Quem vem nos colher, hein? É para acabar, né? Mas vamos lá, olha que delícia aqui, olha. Busquei abrigar-me na prece, mas o poder de coordenação mental escapava-me. Não conseguiria precisar se eu era um homem a morrer ou um náufrago a debater-se em substância desconhecida sob extenso nevoeiro. Naquele intraduzível conflito, lembrei mais insistentemente o dever de orar nas circunstâncias mais duras, porque eu não tenho que começar a exercitar, fazer a prece quando eu desencarnar. Esse exercício eu devo fazer aqui. Se você tem dificuldade de se concentrar para fazer uma prece, quando tu desencarnar, a agonia vai ser do mesmo jeito, é até pior. Então, às vezes, a gente está aqui e te diz, eu não consigo orar. Não é verdade? Eu não estou conseguindo orar. Pois se esforce, aprenda, nós vamos começar a fazer exercício mental. Ele não fez isso. E ele não, agora ele precisa, ele não sabe fazer. Rememorei a passagem evangélica em que Jesus acalma a tempestade perante os companheiros espavoridos, rogando ao céu salvação e piedade. Forças de auxílio dos nossos protetores espirituais, irmanadas à minha confiança, sustaram as perturbações. Forças de auxílio dos nossos protetores espirituais. Olha o amparo dele.
mas a confiança que ele tinha e tem, sustaram as perturbações. Agora imagina, se ele não tivesse uma assistência espiritual e se ele não tivesse essa força íntima, perturbado ia ficar. Braços vigorosos, não obstante invisíveis para mim, como que me reajustavam no leito. Sabe quando tu estás todo troncho em cima de uma cama, aí que vem alguém muito querido e diz assim, e te arruma de novo? Isso ele está falando das impressões dele. Quando alguém te aconchega de novo no leito, como que reajustava no leito. Aflição, olha a palavra, asfixiante. Você está vendo? Mais uma vez ele volta, por isso é que ele colocou o fundo do lago, ele tem uma sensação que ele está, né, meu Deus, que lugar é esse que eu não estou acostumada, né? A aflição asfixiante, contudo, oprimia-me o mundo íntimo. Ansiava por libertar-me, chorava conturbado, jungido, né, aprisionado, ligado ao corpo desfalecente. Quando tênue luz se fez perceptível ao meu olhar. Em meio do suor copioso, lobriguei, enxerguei minha filha Marta, que era quem? A Raquel, que foi aquela que se materializou, porque ele teve 6 filhos, 3 morreram antes dele, 2 meninos e a Raquel já com uma idade avançada. A Raquel morreu em 1920 e o Frederico em 1946. Então, ela já está com 26 anos no mundo espiritual e veio acolher o pai. Veio receber o pai. Gente, valeu a pena todo o trabalho do seu Frederico? Vale a pena fazer o bem. Vale a pena o sacrifício. Minha filha Marta, a estender-me os braços, estava linda como nunca. Intensa alegria transbordava-lhe do semblante calmo. Avançou, carinhosa, enlaçou-me o busto e falou-me, terna aos ouvidos. Agora, paizinho, é necessário descansar. Tentei movimentar os braços de modo a retribuir-lhe o gesto de amor, mas não pude erguê-los. Pareciam guardados sob uma tonelada de chumbo. O pranto de júbilo, de alegria, reconhecimento, porém, correu-me abundante dos olhos. Quem era Marta naquela hora para mim? Minha filha ou minha mãe? Difícil responder. Sabia apenas que a presença dela representava um mundo diferente, em nova revelação, e entreguei-me, confiado, aos seus carinhos, experimentando felicidade impossível de descrever. Foi recebido pela sua filha amada, a Marta, que é a menina Raquel, já com 20 e tantos anos aí no mundo espiritual. Foi bom? Que bom. E assim nós conseguimos finalizar mais um capítulo, capítulo 2, e se Deus nos permitir, no nosso próximo encontro, iremos para o capítulo 3 em pleno transe. Ainda não desencarnou, ele ainda está no processo de desencarnação. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, às vezes, a gente está aqui e te diz, eu não consigo orar. Não é verdade? Eu não estou conseguindo orar. Pois se esforce, aprenda, nós vamos começar a fazer exercício mental. Ele não fez isso. E ele não, agora ele precisa, ele não sabe fazer. Gente, valeu a pena todo o trabalho do seu Frederico? Vale a pena fazer o bem. Vale a pena o sacrifício. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos então agradecer. E assim, amado Mestre, te agradecemos por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. E que possamos, Senhor, a cada estudo, repensar no que temos feito, Senhor, da nossa encarnação. Muito obrigada, que a tua paz possa nos envolver. Graças te damos, que assim seja.